Bom dia, tudo bem? Mais uma segunda-feira em que nós estamos aqui investindo um tempinho para a gente conversar um pouco a respeito de empreendimento, a respeito do mundo fiscal, a respeito do mundo contábil, a respeito do mundo jurídico. Enfim, as segundas-feiras estão servindo exatamente para isso, para a gente bater um papo, tratar um pouquinho sobre um assunto que esteja ligado ao empreendedorismo, por exemplo, e aí nós possamos também, de alguma forma, gerar conteúdo. Isso vai ficar gravado e você vai poder assistir no dia que melhor lhe aprouver. Isso que é importante. E no dia de hoje, qual que é o tema? Nosso tema é primeiros passos no empreender. O que acontece comigo? O que eu preciso fazer, Renato? Eu tenho um sonho, mas eu fico muito confuso. Eu preciso abrir a empresa primeiro, eu preciso do CNPJ. O que tem que acontecer para eu começar a empreender? Então, o que eu quero, assim, tentar de uma forma ou outra, bem descontraída hoje com você, é te dar 2 exemplos, pelo menos, tá? Para que você possa, então, ter em mente a diferença entre o exemplo A e a diferença entre o exemplo B, ver onde você se encaixa, ok? E aí depois você consegue, então, administrar melhor essa questão dos primeiros passos que a gente tem que tomar para empreender. Então, o primeiro que eu quero falar hoje, né, o primeiro passo assim que eu quero falar para você dentro dessa estrutura que nós vamos conversar é o exemplo por uma situação de franquia. Então, você vai adquirir uma franquia. Quando você vai adquirir uma franquia, praticamente muita coisa já está feita pelo franqueador. O franqueador já navegou um rio muito extenso, já navegou um rio muito grande, já verificou muitas coisas, ele já conseguiu trazer dentro daquele portfólio da franquia dele para você uma situação já conclusiva. Claro que ele vai tentar vender o produto dele para você, então você vai precisar estudar aquilo também, não tenha a menor dúvida, mas você tem que entender que muitos passos já foram seguidos, já foram concluídos, então ele está oferecendo um produto para você. Ali, vamos pensar assim, você está recebendo uma franquia. Então, Renato, eu quero empreender através de uma franquia, eu quero ser um franqueado, né? Eu quero adquirir essa franquia aqui. Então, quais são as lições de casa que você teria que fazer agora, no primeiro momento? Tá? Primeiro, é exatamente aquilo que você quer. Olha, eu quero exatamente essa franquia, é exatamente isso que você quer. Conferir os números que estão sendo propostos para você, né? Porque não adianta você ver no papel ali e você não fazer uma conferência detalhada daquela DRE projetada, né? Do ponto de equilíbrio, se você vai realmente conseguir atingir aquele ponto de equilíbrio. Conversar com outros franqueados daquela própria marca, para entender o processo, para conhecer o processo. Enfim, você tem que mergulhar a fundo nesse universo para você ter a certeza de que se essa franquia é realmente a franquia que você quer e se ela vai dar o retorno para você. Aí ainda falando na franquia, tá? Você tem que verificar o payback, né? Olha, eu vou investir um determinado valor, tá? E eu já falei, até semana passada eu respondi uma pergunta que estava na caixinha de perguntas, né? Que a pessoa falava, mas eu posso investir um dinheiro pessoal ou tem algum problema de eu financiar no banco? A diferença de onde vai vir o dinheiro, tá? É a situação de que você vai pagar juros, ok? E quando você faz um investimento pessoal, por exemplo, eu tirei 100 mil reais das minhas economias, ok? Faço um investimento num negócio, né? O negócio vai levar 25 meses para retornar o dinheiro para mim, então ele vai retornar 4 mil reais por mês aproximadamente, né? Não precisa ser mensalmente, mas
Tá lá o payback, em 25 meses ele me devolve o dinheiro. Tá, isso é uma situação. Agora, quando você toma o dinheiro emprestado do banco, né, o payback começa então a vir sim mensalmente, porque aí você tem que pagar o banco mensalmente e você tem que pagar os juros. Então, aqueles juros tem que ir lá para a sua DRE para você saber exatamente se o negócio consegue pagar os juros, sim ou não. Ó, tem uma pergunta aqui do Jogo a Jogo. Como conseguir uma franquia de rádio? Jogo a Jogo, eu vou ter que pesquisar isso para você, porque realmente eu não conheço esse assunto franquia de rádio, né? Vamos fazer uma pesquisa. Talvez na próxima live eu faça um comentário para você a respeito disso ou eu te mando aí no direct depois, tá? Então, quando você está indo para esse mundo da franquia, volto a falar para você, como franqueado, tá? Como a empresa já fez a maior parte daquilo que como empreendedor você precisa fazer, o seu papel agora é conferir aquilo que está sendo oferecido para você. Não caia no engano de aceitar imediatamente, né? Porque às vezes você vai lá e a gente se vislumbra, claro, né? Ah, eu quero ter uma determinada franquia, você se vislumbra, né? Eu gosto muito disso, e aí você fala, nossa, era esse sonho da minha vida, né? E aí vai, e depois não era exatamente aquilo que os números mostravam. Uma coisa que normalmente, tá? As franquias falam, né? Mas não é exatamente aquilo que acontece no dia a dia, diz respeito ao ponto de equilíbrio. Você vai adquirir uma determinada franquia, você já vai fazer um investimento inicial para comprar a franquia. Depois você já vai ter que fazer um investimento inicial para montar, vamos supor, aquela loja ou aquele escritório de serviço, ok? Tá? E aí você tem que ter fluxo de caixa para esse negócio tocar. E aí, se na sua DFC, certo, você estiver negativo num determinado momento, o que acontece? Você tem que tirar dinheiro do bolso. No empreendimento, não tem como você não tirar dinheiro do bolso. Você tem que tirar dinheiro do bolso. Não dá para você virar para sua folha de pagamento, por exemplo, e dizer, ó, esse mês é o dia do pagamento e eu não tenho, tá? Então, se vender mais amanhã e depois, a gente pega e faz o pagamento dos funcionários. Isso não existe. Então, você tem sim que analisar esses pontos, verificar esses pontos, tratar tudo com muita seriedade. E como na maioria das vezes, eu garanto isso para você, na maioria das vezes, o nosso emocional está muito ligado àquilo, você precisa contratar um especialista. Você precisa contratar uma pessoa, pelo menos, para te dar a consultoria a respeito daquilo que você está fazendo. Não é contratar um contador para ele abrir empresa. Abrir empresa qualquer pessoa abre, qualquer contador abre, entendeu? Mas é contratar uma pessoa qualificada, que tenha visão de empreendimento, que esteja no negócio. Eu sou contador, sou advogado, sou empreendedor, tenho essa visão, estudo para isso. Né? Para quê? Para passar confiança. Então vamos supor aqui o Jogo a Jogo que estava fazendo a pergunta comigo. Ele fala, Renato, olha, eu achei aqui uma franquia, será que funciona legal? Os custos estão certos, os números estão certos, olha, o investimento é tanto, ele garante um payback de tanto tempo, mas agora eu vou verificar, o ponto de equilíbrio está errado. E aí eu falo, ó, não vai dar. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio está errado. Ou o ticket médio olha, o ticket médio que está no papel não é o ticket médio do seu negócio. E aí, se o ticket médio está invertido, está errado, né? O ponto de equilíbrio vai acabar ficando errado também. Então, veja bem, é isso que você tem que fazer, tá? Só que, como eu já disse para você, quando nós vamos adquirir uma franquia, já há, assim, um rio bem grande de tudo aquilo que o empreendedor novo precisa fazer já foi feito pela marca. Então as franquias são um excelente negócio quando você olha dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque muita coisa já está feita, mas você tem que conferir. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque depois que você assinou o contrato da franquia, você aceitou
aceitou aquela proposta, você aceitou aquela condição. E agora você vai ter que trabalhar, batalhar, né, para fazer aqueles números serem reais. Mas se os números não eram reais, você vai ter problemas. Então, e às vezes, entenda bem, às vezes não é que os números são irreais porque a franquia está te enganando. Não é isso, tá? É porque ela vem de um histórico. Simplesmente isso. Olha, ela vem do histórico, tá? Só que a franquia é lá do Rio Grande do Sul. E você está no Nordeste, né? Será que o histórico é o mesmo? Né? Ela fala, não, olha, o que eu tenho aqui é o histórico de todas as 300 lojas que estão instaladas no Rio Grande do Sul. Agora você está indo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, por exemplo. E você está levando para Minas. Então, mas e o histórico de Minas? Não temos histórico em Minas. Então, mas será que o histórico de Minas vai ser o mesmo histórico de Santa Catarina? Rio Grande do Sul, Paraná? Então, aí você precisa daquela perfilada, né? Trazer aqueles números mais perto da sua realidade e verificar exatamente se isso vai dar certo. Porque podem ter preços diferentes de venda, por exemplo. Falar, não, aqui no Sul, como a marca já é consolidada, o preço sugerido de venda é mais alto. Então, o ponto de equilíbrio é menor, certo? O EBITDA é maior. E aí tá ótimo, quem que não quer? A margem de contribuição é maior. Aí você vai começar a lançar essa franquia em Minas Gerais, e ele vai dizer, ó, só que para ficar atrativo nós temos que diminuir o custo. Então, os históricos já não servem mais para isso. Né? Diminuir o preço, desculpa. Então, os históricos, preço de venda, os históricos já não servem mais para isso, porque diminuiu o preço de venda, a sua lucratividade abaixou, seu EBITDA abaixou, a sua margem de contribuição abaixou, seu ponto de equilíbrio aumentou. Né? O custo fixo é muito diferente. Custo fixo é uma coisa que pega bastante, tá, gente? Custo fixo é muito diferente em determinadas regiões. Vou abrir uma determinada loja numa avenida de São Paulo. Lá, né? Vamos falar daquele miolinho da capital do estado de São Paulo que é maravilhoso, tá? Caríssimo. Eu vou abrir aqui no interior. Tem um bairro nobre, mas é quase 10 vezes mais barato o aluguel do que na capital ou dentro de um shopping. Então, o custo fixo vai mudar, o ponto de equilíbrio vai mudar. E é isso que nós temos que ter em mente. Como que essas coisas influenciam, certo? Na hora de você empreender. Então, veja bem, primeira coisa que nós estamos falando aqui é de uma franquia. Renato, decidi comprar uma franquia. Tá, Renato, vou empreender, não vou comprar uma franquia, vou abrir o meu próprio negócio porque eu tenho um sonho, certo? Eu tenho um sonho e eu quero ter esse sonho realizado. Tá, vamos supor, lá, seu sonho é uma churrascaria balcão. Tá, meu sonho é uma churrascaria balcão. Né? A pessoa vai lá, né, paga o prato que ela quer, continua a fila, pega a bandeja, vem o churrasco que ela comprou, né, tem o refrigerante ali, a bebida ali, tem uma saladinha, tal, pronto, fechou. Só tem um funcionário para fazer limpeza das mesas e a produção de cozinha não tem o garçom. Nossa, que ideia maravilhosa, né? Mas e aí? Vai dar certo? E aí? Como isso vai funcionar, né? Por quê? Porque agora, diferente daquilo que a gente conversou até agora nós estamos falando do quê? De uma franquia. Agora você está optando por uma coisa que não tem uma franquia. Então, quais seriam os primeiros passos para você agora, até que você tenha as coisas bem determinadas? Olha, na minha opinião, a primeira coisa a fazer é você modular exatamente aquilo que você quer. Olha, eu quero exatamente isso. Tá, modulei. Nós estamos brincando aqui e falando que você queria uma churrascaria balcão, tá? Então, modulei aquilo. Olha, o que eu quero é exatamente isso. Já visitei outros lugares, tal, já vi mais ou menos como funciona. Eu quero exatamente isso. Tá bom, modula, precifica, você precifica, vai lá atrás, veja toda a estrutura que você quer montar, quanto isso vai custar. Renato, olha, fiz
todas as contas, contratei arquiteto, né? Fizemos um modelo, eu vou trabalhar com containers, né? Eu vou ter uma coisa mais diferenciada, tá? Precifiquei, tá bom, então agora você já tem o que você quer e quanto ele custa, ok? Tá, agora nós vamos para o segundo passo, super importante, o preço. As pessoas estão dispostas a pagar o preço daquilo que você vai fazer? Então, para você ter essa estrutura bem definida, você precisa de duas coisas, na minha opinião. Primeiro, fazer um quadro de canvas, para você conseguir determinar ali todas as funcionalidades do seu negócio, o objetivo, como você quer alcançar, quanto as pessoas estão dispostas a pagar, enfim, como você vai entregar, se nesse modo de entregar você não está cometendo nenhum equívoco, enfim, analisar tudo isso, porque, gente, quando a gente pensa em alguma coisa desse patamar, você tem que pensar desde a caixinha, do embrulho, da onde você vai pôr aquilo, isso tudo é custo. Então você tem que tratar esse assunto com muita seriedade. É isso que eu falo para você. Quando você vai para a franquia, ele já fez isso para você. Bom ou ruim, aquela marca já fez isso para você. Quando você vai empreender, isso não está pronto. Então você teria que fazer, no mínimo, um quadro canvas para você objetivar quais são as estruturas do seu negócio e fazer uma MVP. Para quê? Para saber se as pessoas estariam dispostas, sim ou não, a pagar. E aí contratar alguém da área de marketing, por exemplo, para te ajudar a fazer uma MVP, né? Para você fazer uma pesquisa no seu grupo de relacionamentos, de repente você tem 1, 2, 3 grupos de relacionamentos fortes, né? E pesquisarem dentro desse grupo se aquele modelo de negócio teria uma situação, ou contratar alguém para fazer uma pesquisa de mercado efetiva para você, e também aquela situação de você mesmo fazer uma pesquisa de mercado, né? Visitar outros lugares com um modelo parecido daquilo que você quer abrir e entender quanto custa, né? Eu pago o preço disso porque vale a pena. Então, se você paga porque vale a pena, muito provavelmente outras pessoas, né, vão pagar o preço porque vale a pena. A gente já teve uma live aqui falando sobre quanto custa, né? Foi bem interessante. Por quê? Porque as pessoas pagam. Quando você vai empreender, você tem que ter isso em mente. Vou repetir isso que eu falei na outra live. As pessoas pagam. Agora, você é que tem que determinar o quanto você quer que elas paguem. Dependendo do serviço que você oferece, paga-se mais. Dependendo do serviço que você oferece, paga-se menos. E quando eu falo serviço, eu falo produtos e serviços na mesma categoria, na mesma linha. Então, você que vai empreender do zero, primeiro você precisa fazer todo o projeto. Faça todo o projeto. Procure não esquecer de absolutamente nada. Renato, eu esqueci só de uma coisinha aqui que compromete 20% do meu custo. Pronto. E agora? Como que você vai avançar? Né? Você imagina, vamos, a gente tá brincando aqui, tá? Mas você imagina a situação de você começar a empreender do zero, né? E aí num determinado momento você vê que você esqueceu de um custo muito importante dentro do processo e você não tem dinheiro para aquilo. O que você faz agora? Né? Você vai ter que emprestar de alguém, e se você não conseguir emprestar de alguém, você tem que emprestar do banco, e se você não tiver mais crédito, e se esse dinheiro ficar muito caro no banco, porque, por exemplo, você vai numa situação só no aval, e você não tem bens para dar em garantia, e os juros do aval está altíssimo, e aí vai inviabilizar o seu negócio, ou pelo menos você vai trabalhar um ano no prejuízo, porque você tem que devolver esse dinheiro, enfim, não é essa a ideia. Qual que é a ideia? Por que nós estamos aqui, né, fazendo lives todas as segunda-feiras, das 11 às 11h30? Para te dar um norte, para que você que comece a empreender, você comece a empreender e não caia nesses pequenos erros que acontecem na maioria das vezes. Porque na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Elas começam. Existe essa cultura nossa tupiniquins, tá? De começar. Começam. Aí deu certo, deu. Aí eu vou arrumando, né?
Eu vou arrumando. Só que isso, o caminho fica muito, 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 muito ardiloso, muito complicado. Então, faça um Canvas pelo menos, faça um MVP. E aí depois você tem que ir para a mesma linha daquilo que a gente já falou hoje da franquia. Você tem que conferir os números, fazer o custo, fazer uma DRE projetada, entendeu? Entender o quanto você precisa vender. Você precisa entender o quanto você tem que vender, tá? Empreender, principalmente para quem vai para o comércio, tá? Principalmente para quem vai para o varejo, e seja o varejo, seja um produto físico lá, bolsa, sapato, roupa, né, maquiagem, não sei, qualquer coisa que nós estamos falando aqui, ou vai no ramo alimentício, tá? Você tem que entender uma coisa, se você não vender, o seu negócio quebra. Você tem que vender. Então, ferramenta para vender hoje existe de monte, tá? Agora, se você vende pelo preço errado, aí não adianta nada. Por quê? Porque você está perdendo dinheiro. Você está vendendo pelo preço errado. E tem muita gente que faz isso. Ele acha que, eu comprei por 10, vou vender por 20. 100% de lucro. Quem falou isso? De onde você está tirando que isso aí é lucro? E acha que tá, e trabalha um tempão assim, e depois quando vai ver, perdeu muito dinheiro. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha aqui. Doutor, comecei a empreender há 6 meses, tenho pequeno conhecimento em contabilidade e fazendo meu DRE, percebi que em alguns meses tive prejuízo. Devo me preocupar ou no começo é normal? Larice, deve se preocupar sim, Larice. Por quê? Porque precisaria abrir a sua DRE e ver exatamente o porquê que você deu prejuízo. Provavelmente porque você vendeu menos do que o seu ponto de equilíbrio, ok? Você teria que ter vendido, é exatamente isso que a gente está falando, você teria que ter vendido 100, para quê? Para que esse 100, vamos falar assim, 100 é o seu ponto de equilíbrio. Então, quando você atinge 100 dentro do mês de venda, certo? Toda a sua despesa fixa mais custo do produto está fechando a sua DRE no 0 a 0. Esse é o ponto de equilíbrio do seu negócio. Quando você não atinge o ponto de equilíbrio, muito provavelmente você vai ter, né, um EBITDA negativo e vai ter, depois de apurados os impostos, também negativo, tá? E aí, então, deve se preocupar sim. Agora, se você não está conseguindo a retomada do seu negócio, ou seja, você não consegue trazer o ponto de equilíbrio e trazer lucratividade para o negócio, então agora nós precisamos analisar o motivo de por que você não está conseguindo vender de modo que você atinja aquilo que você precisa atingir. Então é isso que a gente estava conversando aqui, tá? Você tem que vender, né? Estava falando isso para todos nós e fui ler a pergunta da Larissa, mas você tem que vender. Se você não vender, o seu negócio não rende. E se você vender pelo preço errado, o seu negócio não rende também. Então, os primeiros passos para que quando você vai abrir o negócio é ter tudo isso em mente, tá? Vamos supor que você fala assim para mim, Renato, olha, me ajuda aqui, vamos conferir aqui, eu quero entender isso aqui. Você me manda, nós conferimos, tal, eu te ajudo, vamos lá, vamos abrir esse negócio, tal, deu certo. Aí eu falo, noite da inauguração, eu viro para você e falo, não esquece, hein? Você tem que vender 100 por dia, tá? Você tem que vender 600 por semana. Você tem que vender 2.400, 2.500 por mês. Vamos pensar, peça, né? Estamos falando aqui aleatoriamente. Aí você inaugura, vai aquele boom. Sempre na inauguração vai um boom. Se você fizer um bom trabalho, né, de gerar expectativa, gerar escassez nas pessoas, elas ficarem ansiosas por esse negócio seu que vai abrir, quando você abre o negócio, faz um boom. Aí vende. Sobe lá em cima, vende 200, era 100 a margem, vende 150, 180. Aí passa aquele período da inauguração, provavelmente começa a cair um pouquinho.
E aí você fica muito próximo do quê? Do seu ponto de equilíbrio, das suas metas. E aí tá na hora do quê? Aí tá na hora de novo, certo? Você reforçar, porque se você na inauguração explodiu, significa que tem mercado para isso. A não ser que as pessoas que consumiram aquele produto ou serviço seu da inauguração falaram, não, isso aqui não é bom. Não vale o preço. Então aí é outra história, mas se é bom, se vale o preço, elas pagam. Então não pode cair. E por que não pode cair? Porque você tem que trabalhar para isso. Você tem que trabalhar para isso. E a gente vê hoje, por exemplo, né, eu sigo alguns, né, e minha esposa segue outras, né, blogueiros aí que, fazem... Ela tem uma loja e aí a loja dela, o dia inteiro, ela tá postando coisa da loja. Né? Esses dias eu tava assistindo, eu não sei nem o que é, uma live de venda numa loja de sapato aqui do interior do estado. E, vendendo na live, mostrava e as mulheres já compravam ali mesmo e a mulher contabilizando. Enfim, você tem que vender. É tão mais importante você vender, certo? Do que você começar, porque não adianta você começar e não vender. Então, essa é a dica que eu quero deixar hoje dos primeiros passos para empreender. Quando você vai para a franquia, certo? Já tem muita coisa feita para você, isso é ótimo, mas você tem que conferir, tem que ser atento, se precisar de um especialista, tá? Você me contrata, a gente vai analisar, a gente vai tentar resolver isso para você ter segurança. Agora, Renato, eu vou partir do zero, eu tive uma ideia maluca, mas é meu sonho, tá bom? Então você tem que precificar. Depois de você precificar, você tem que fazer todas as contas, você tem que fazer sua DRE projetada, tem que fazer sua DFC projetada, para você não ter surpresa. Você tem que fazer no mínimo um canvas para organizar toda a estrutura do seu negócio, fazer uma MVP para você tentar captar o melhor preço do seu negócio. Para quê? Para você já começar com lucratividade alta. E não pode ter medo disso. Não pode. Se você começa um negócio com lucros altos e o negócio pega, você tá feito. Você começa um negócio com lucratividade baixa, pode ser que só pegou porque o preço pago é pequeno. E aí quando você vai igualar, o que acontece? Você não consegue. Por quê? Porque você conquistou os primeiros clientes por conta de preço e não por conta do negócio, ok? Então, gente, muito obrigado, tá? Eu vou dar uma pesquisada sobre a pergunta que nós tivemos aqui sobre franquia de rádio. Nunca ouvi falar de nada assim específico, então depois eu respondo para o nosso colega aqui no direct, tá? Obrigado, gente, pela participação dessa segunda-feira, e segunda-feira que vem tem mais lives. Se você tiver um tema, Renato, eu quero que você fale sobre isso, manda para mim, nós vamos estudar ele durante os dias e na segunda-feira aqui investir meia horinha e bater esse papo tão gostoso que está sendo toda segunda-feira. Tá bem, gente? Até mais, tudo de bom e bora lá empreender. Já estamos em março, hein? Tchau, tchau.